Entrar num outro assunto gravíssimo também, que é a atuação do crime organizado em nosso país. Independentemente de pauta política, não é questão de esquerda ou de direita, nós estamos falando agora de um crime, de um assunto sério, que é organizações criminosas matando agentes públicos no exercício da função. Vamos lá. O presidente Lula reuniu na manhã de hoje líderes para discutir os próximos... Não é o caso Marielle. Peraí, vamos entrar no caso Marielle, peraí. Não, mas vamos no Marielle, vamos lá. A Polícia Federal ouve hoje o depoimento do ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o delegado Rivaldo Barbosa. Delegado ex-chefe de polícia, mandava em toda a Polícia Civil e é acusado de ter planejado o assassinato da vereadora Marielle Franco. O delegado presta depoimento na Penitenciária Federal de Brasília, onde está preso desde março. A oitiva de Barbosa foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, na última segunda-feira. De acordo com as investigações, o ex-chefe da Polícia Civil deu orientações a mando dos irmãos Brazão para a realização dos disparos contra Marielle e o motorista Anderson Gomes. Eu quero ouvir você, Ricardo Rous. Todo caso de grande clamor popular exige cuidado redobrado na análise da prova. Se esse delegado geral, que é também professor de processo penal, querido pelos alunos, inclusive que é um excelente professor, for culpado, terá sido um dos casos de maior traição à instituição e à família das vítimas de que se tem notícia. Inclusive, vários parlamentares estiveram com ele na época e ele foi solidário, confortou a família. Não tem parâmetros para condenar esse tipo de ação. E eu espero, a essa altura, que ele seja culpado, porque, caso contrário, o dano é irreparável. Vamos aguardar e acompanhar isso. O que será que pode sair desse depoimento? Ricardo Rous, ele pediu desesperadamente para falar. O que será que ele pode falar de importante nessa investigação, Ricardo Rous? Capês, o que ele pode ou não falar é a curiosidade de todos nós, porque será que terão outros nomes, já que ele era delegado-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que mostra que o estado do Rio de Janeiro, infelizmente, se comprovando a participação desse cidadão nesse crime horrendo que foi contra a vereadora Marielle, está tomado pela criminalidade, ou estava, no caso, até o momento, realmente envergonhando toda a sociedade, toda a corporação. Agora, nós estamos aqui aguardando para saber o que é que ele pode trazer. Será que ele tem nomes a revelar? Qual era a ligação direta dele, que ele recebia ordens como chefe da Polícia Civil dos Irmãos Brazão? Que poder absurdo é esse que os Irmãos Brazão detinham no Rio de Janeiro? Realmente é algo que fica aí a pergunta para todos nós, Capês. O que será que esse delegado pode trazer de novo, nesse caso, Marielle Franco? Sérgio Zagarino. Eu acredito que ele vá já se manifestar em termos de que ele não tem nada relacionado com esse assunto, porque seria a primeira vez que nós iríamos assistir alguém produzir prova contra si mesmo. Então, eu coaduno aí do teu entendimento, Capês. Se ele chegar lá e assumir aí que algum tipo de responsabilidade, é muito triste para o direito, é muito triste para a sociedade no geral. O que eu suspeito é o seguinte... Para ele lá falar que é inocente, ele vai chover numa olhada, ele está falando já. Ele deve trazer algum elemento, alguma coisa que surgiu que prove a inocência, que leve a responsabilidade para outro implicado, ou que ele proponha, assuma de vez a responsabilidade e proponha um acordo de colaboração premiada que pode surgir desse depoimento. Vai saber, João Belucci. Veja, o que causa muito espanto, como você colocou, Capês, é que existem grandes nomes do direito, da área jurídica, se colocando como se estivesse ao lado do Rivaldo, falando que era um grande professor, um grande jurista. Inclusive, como você colocou, ele seria a maior traição da história da Polícia Civil pelo papel duplo. Ele teria que ser 24 horas por dia ali um duplo agente, né? Atuando hora do lado da lei, hora contra a lei. Agora, o que causa muito espanto é isso. Ele está suplicando para depor, pode ter alguma informação relevante provavelmente. O que se lamenta é que o caso da Marielle foi todo instrumentalizado para lado político, ficou um jogando para o outro
E agora a gente precisa saber da verdade de fato. Isso mostra, essa radiografia do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro é uma radiografia do Brasil como um todo, para o bem e para o mal. A questão é que no Rio de Janeiro tudo é mais às claras, porque aparentemente as pessoas estão lá de roupas de banho, cabeça. Leandro Ferreira, o João Bidu tocou num ponto. 5 governadores foram presos, né? Um investigado, sofreu impeachment. Agora, afetando a cúpula da Polícia Civil, um deputado estadual, que era deputado federal, o outro é conselheiro do Tribunal de Contas. Dos 7 conselheiros, 6 foram presos. Em que estágio que chega o crime organizado, as organizações criminosas em nosso país? Em nosso país e particularmente no Rio de Janeiro, né? A gente tem visto com tristeza, né? Eu tento, todas as vezes que chega o assunto Rio de Janeiro aqui, defender a ideia de que nós não devemos jogar na lata do lixo o nosso principal cartão postal, a porta de entrada para a cultura brasileira, né? Mas, de fato, nós temos que cuidar melhor desse cartão postal, dessa cidade, que eu continuo defendendo que é maravilhosa, né? Mas que, de fato, tem um nível de profundidade em relação ao crime organizado que é bastante complexo, muito mais complexo, aparentemente, do que no restante do país. E nós vemos que não é só em relação a instituições se corrompendo. Nós vemos também a organização de milícias, que tem participação da Polícia Militar. A gente viu que as armas roubadas do Exército Brasileiro em São Paulo foram parar nas mãos de traficantes no Rio de Janeiro. A coisa é muito maior e mais profunda do que se imagina. Agora, o caso Marielle é emblemático e é importante que a justiça chegue, né? A família precisa disso, mas a sociedade brasileira precisa ainda mais. Esse senhor que agora está implorando para ser ouvido, e na petição dele ele alega que é inocente, Capês, então não acho que ele vá defender outra coisa, né? Esse senhor aplicou requintes de crueldade na investigação porque ofereceu ombro amigo para a família da Marielle, né, enquanto estava lá organizando boa parte da estrutura que foi utilizada para encobrir, né, a realização desse crime. Então, acho que Marielle vive, Marielle está presente cada vez que a gente alcança a justiça por meio da melhoria do Rio de Janeiro. Muito bem. O Sérgio Zagarino quer fazer uma colocação? Eu queria que a Marielle estivesse viva, eu queria que todo mundo tivesse aí, levantasse essa bandeira da importância de ser apurado e diagnosticado exatamente quem cometeu o crime no Brasil, como no caso da Marielle, mas eu queria que fosse em todo o Brasil. 2/3 dos homicídios contra a vida, dos homicídios dolosos no Brasil, não são descobertos pela polícia. E parece que no Brasil só tem esse caso da Marielle. Então, assim, quero que a Marielle tenha ali seu assassino descoberto, que ele seja punido, óbvio. Mas eu queria muito que a esquerda fizesse essa força política para também melhorar a estrutura da Polícia Civil, a estrutura de toda a segurança pública, para fazer com que os 2/3 dos crimes de homicídio no Brasil também sejam identificados para que os responsáveis possam ser também punidos, como anseia aí, Leandro. E eu espero sempre que crime seja tratado como crime, em investigação técnica, objetiva, imparcial, com provas e com prudência. Jamais politizar ou procurar tirar algum tipo de proveito pessoal ou político sobre uma investigação. Essa moça foi covardemente assassinada, tem uma organização criminosa por trás e quem tiver que responder, que seja responsabilizado nos termos da lei, mas com cautela na condução das provas. Pois, já dizia o 5º mandamento do Decálogo do Ministério Público de César Salgado, jamais fazer da desgraça alheia pedestal para a própria vaidade.